Faz fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. E Mário Flávio já está conosco nesse começo de cafezinho. Bom, Mário, seja bem-vindo, bom dia. Ontem teve reunião da governadora com o secretariado, teve alguma novidade, alguma mudança aí no tão polêmico decreto? Não, Laís, eu até me confundi hoje pela manhã, eu me acordei cedinho, fui ler o Diário Oficial. Só que eu li o de ontem, pensei que era o de hoje, até me confundi, mas uma questão de interpretação. Mas o Diário Oficial de hoje vai ser publicado e não tem nenhuma mudança não. O que foi decidido ontem segue mantido aí pela governadora, né? Nenhuma novidade, né? O fato ontem é que o PSB se posicionou, né? Uma coisa que não era muito comum aqui em Pernambuco nos últimos anos. Um partido político emitiu uma nota, né, sobre algum posicionamento do governo. E o PSB ontem emitiu uma nota dura, inclusive, diga-se de passagem, em nome do partido, né, o PSB, que passou 16 anos governando, chamou a transição de Raquel de uma transição feita com muito amadorismo, feita com muito despreparo, citou que faltava humildade à governadora, né, e, enfim, foi uma nota muito pesada do PSB, uma nota longa, inclusive, e não houve uma reação ainda do Palácio a essa nota do PSB. O que houve foi uma tuitada do deputado federal Daniel Coelho, que não é mais deputado, né, secretário de Turismo do Estado, dizendo que Raquel chegou para mudar o sistema. Essa nota, essa fala de Daniel, ela acabou reverberando muito mal entre as instituições. Porque quando a pessoa chega e diz que Raquel veio para mudar o sistema, ele quer dizer o quê? Que estava todo mundo envolvido em alguma coisa muito não republicana. Não só o governo do Estado, mas o sistema é quem? Né? Porque ontem o Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, emitiu concedeu uma entrevista ao blog de Noélia Brito, que é do Recife, e Noélia e o presidente do Tribunal de Contas, que é o Ranilson Ramos, ele foi enfático, disse que em nenhum momento o TCE foi comunicado que havia desse decreto, né? E eu perguntei ao pessoal do governo do Estado, né? Olha, vocês detectaram na transição que havia essa quantidade enorme de servidores que estavam cedidos a outros órgãos? E ninguém respondeu até agora. Aliás, né, do ponto de vista de entrevista, até agora está uma coisa séria nesse governo, né? Só coletiva e tudo no Recife. Os veículos do interior, olha, que se virem para buscar informação. E mesmo assim, tentando entrevistar o pessoal, você mesmo já tentou, eu tentei também, Laís, a gente está tentando conversar com a assessoria, mas não consegue ter acesso aos secretários. E eu acho importante falar para o interior, né? Eu concedi uma entrevista ontem, coletiva aos veículos do Recife, massa. Agora tem que passar pelas rádios também no interior, né? E até pelas TVs também, para que possa falar com o público do interior, que o público está com muita dúvida. Hoje eu conversava pela manhã com um servidor, né, que está cedido ao governo do Estado. Ele disse: olha, eu não sei ainda se eu volto para a prefeitura, ele é de uma prefeitura aqui ao redor de Caruaru, ou se eu vou continuar no Estado. Falei com a pessoa, ela disse que eu esperasse. Falei com outra, ela disse que eu voltasse. Então veja como esse decreto confundiu. Uma situação simples. Ontem, por exemplo, o nosso jornalismo tentou uma entrevista com o pessoal do Detran para falar sobre IPVA, essas coisas, e ninguém responde lá, não tem quem responda. Exatamente. Né? Então são situações simples que precisam ser resolvidas. E que afetam diretamente a população, né, Mário? Afeta. Ontem, por exemplo, né, a questão da carteira de habilitação vencida já foi prorrogada por 30 dias, né, justamente por causa dessa falta de gente aí. E afeta diretamente as pessoas que estão buscando informações, né? Buscando informações. Eu vi muita gente defendendo a governadora. Raquel tá certa, tem muito isso, tem muito aquilo. As pessoas estão se posicionando dessa maneira porque elas ainda não foram prejudicadas no atendimento. Quando você for para um hospital que chega lá e alguém... Porque na ponta funciona assim, viu? Se engane não. Isso aqui não está falando que a governadora botou todo mundo para fora. Vai ser desse jeito a resposta. Não sabe como é. Quando a pessoa passar a não ser atendida por determinado serviço, aí começa a mudar a opinião, né? Repito o que eu disse ontem. Há casos e casos. Né? Por exemplo, ontem eu vi uma reportagem de um servidor que está morando em Santa Catarina, que o salário dele é R$45 mil. E esse cidadão, ele não dá expediente em Pernambuco. Ele está cedido ao governo de Santa Catarina, foi candidato inclusive a deputado estadual lá, perdeu em 2018 essa eleição, agora ele não se candidatou, mas
Quando tira os descontos, ele recebe R$28 mil de salário. É um salário muito alto para uma pessoa que não trabalha, literalmente, para o governo do estado. Agora, se ela está trabalhando lá, isso tem que ser esclarecido, porque para mim na matéria que eu vi ontem não ficou muito claro o que é que ele faz lá no governo de Santa Catarina, né? Então, essas situações elas precisam ser respondidas. Agora, há casos e casos. E o PSB ontem meio que deixou a entender. O Tribunal de Contas ontem reagiu, uma entrevista muito dura do Ranilson Ramos, né, que é o presidente do tribunal, criticando a medida. O Ministério Público também criticou a medida, né, porque eu acho que tem que se mudar a lei, sabe, Laís? Para essa história de ceder servidor para isso ou para aquilo. Tem que justificar. Você não pode simplesmente ceder Rodrigo para, vamos supor que a Rádio Cidade seja, e aqui a gente tem fosse um órgão estatal. Rodrigo quer ir trabalhar na coletiva no departamento pessoal, porque ele é amigo de alguém lá, ou ele gosta de trabalhar naquela função. Então a gente manda Rodrigo para lá, e Rodrigo passa 10 anos para lá. Lá eles assumem o governo e diz, eu quero saber o que é que o Rodrigo está fazendo na coletiva. E o Rodrigo simplesmente não quer vir aqui, né? Eu acho que tem isso precisa ser explicado. Agora, a questão das licenças prêmio, aí sim, eu acho que houve um equívoco do governo, porque isso é um direito adquirido por anos no concurso público, por anos de serviço público, e as pessoas se programaram, se organizaram, elas têm direito, e aí essa revogação da licença, eu acho que isso aí é um equívoco que ainda não foi revogado pela governadora e precisa ser revogado, porque isso é um direito constitucional. Sabe o que vai acontecer? Uma enxurrada de ações na justiça. É verdade. E o governo vai perder, viu? Tá dito por Mário Flávio. Mário, a gente fala mais de política de 10 horas no Manhã Cidade, né? Isso mesmo, Laís. Vamos tentar ouvir aqui alguém do governo, né? Tentar ir falando com a assessoria de novo, vai ser 10 horas a gente coloca. Se a gente não tentar, a gente vai tentar ouvir o Tribunal de Contas, né, o presidente Ranilson, para ver o que é que ele fala sobre essa história e dar algumas respostas que precisam ser concedidas aí, né, aos servidores, né, que estão nessa dúvida danada. E às 11 horas o professor Marco Aurélio segue entrevistando os vereadores. Ontem, Jorge Quintino tomou a pílula do desaparecimento, aquela de Chapolin Colorado. Ele dá aquele tamanho, né? Mas desapareceu. E aí a gente entrevistou o deputado estadual João Paulo, que falou sobre a história da Assembleia Legislativa, que os deputados estão se movimentando e é outro problema que Raquel vai enfrentar. Se ela não articular, ela vai ser derrotada na Assembleia. Ela precisa melhorar essa situação. A classe política está revoltada com Raquel nesse começo de governo, e se ela não resolver isso, ela pode ter uma derrota fragorosa na Assembleia Legislativa. E ao invés de ter um aliado Raquel tem que garantir pelo menos uma presidência de um aliado dela, ou da Assembleia ou da Comissão de Leis. Se ela não conseguir nenhuma dessas duas, ela vai ter muito problema nesse governo. E já está começando desse jeito, né? Não tem. Hoje só é 5 de janeiro. 5 de janeiro, não tem nenhuma semana. Uma crise com 3 dias de governo, né? Conseguiu bater o recorde, viu? De Bolsonaro. E do próprio Paulo Câmara, né? Pois é. Pois é. Vamos embora. A gente vai acompanhando, né? Pois é. Obrigado, viu, Mário? Até amanhã. Até. Valeu, Mário. Até amanhã. E vamos embora pro futebol. Hoje tem volta do futebol com estreia dos times pernambucanos na pré-Copa do Nordeste. Santa Cruz joga em casa contra o Caucaia e já o Retrô enfrenta o Botafogo em João Pessoa, na Paraíba. Pois é, e a gente te lembra, né, que para você acompanhar todos os detalhes do futebol, 10h40 tem o Momento RC10 aqui na Rádio Cidade, dentro do Manhã Cidade, e 11h30 da manhã, o Futebol na Cidade, primeiro tempo, começando com Patriota Júnior e convidados. Então, fique ligadinho com a gente, que tem muito ainda para acontecer sobre futebol aqui na Rádio Cidade. Vamos embora, Rodrigo? Vamos embora, o Jornal da Cidade vai ficando por aqui. A gente agradece demais a sua audiência, lembrando, claro, que a gente volta amanhã a partir das 7 da manhã, sempre aqui na sua Rádio Cidade, trazendo as principais notícias do dia. Portanto, um ótimo dia para você e até lá. Pois é, um abraço pro João Canindé, que tá ouvindo a gente, e o Adeilson Ribeiro também. Cheiro, obrigado a todo mundo que participou. A gente volta amanhã. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às 7 horas.
Apoio Casa Nova Construção. Aproveite o mega saldão com promoções imperdíveis e tudo em até 10 vezes. Só na Fiat Italiana você garante a melhor condição na hora de comprar o seu Toro Diesel. Escuta só! Toda a linha Toro Diesel com entrada e o saldo para daqui a 2 anos. Isso mesmo! 2 anos sem parcela. E ainda tem preço de nota fiscal de fábrica. Emplacamento grátis e IPVA 2022 já pago. Facilidade assim é só na Fiat Italiana. Em Birimbeira, Caxangá e Caruaru. Todo mundo já sabe, Fiat Italiana. Juntos salvamos vidas. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço. Seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas